forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, das terras faz mãe de filhos, é o mesmo que brota do alto. Não temas, sou contigo. Diga que Deus já tem muitas fontes em meio ao deserto, que haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta, ele só tenta, ele só tenta. O nosso Deus está conosco. Porque eu não. Glória a Deus, povo abençoado de Jesus Cristo nessa manhã aí, em nome de Jesus Cristo, chegando um cadinho atrasado aí, porque estávamos em cruzada, final de semana, e estávamos com compromisso, chegamos de viagem há poucos minutos, então não foi muito fácil não para nós conseguir pegar e iniciar essa programação dentro do horário. Mas glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus Cristo. Lembrando a você que aí é segunda-feira, é manhã de presença de Deus, é manhã de buscar de Deus, iniciando mais uma semana aí. Quero pegar e quero lançar para você um convite para buscar de Deus, se abastecer de Deus, se encher de Deus nessa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com renovo, venha com força sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje, passando aqui mais para registrar diante de vocês aquilo que o Senhor fez no final de semana, inauguração da Casa do Milagre em Mostardas, na cidade de Mostardas. O Senhor se fez presente, 2 noites de presença de Deus. Foi forte o que o Senhor tocou em nossos corações. Glória a Deus, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o nosso Redentor vive. Glória a Deus, bênção de Jesus. Então, quero deixar aí um abraço para todos, queridos e amados, aí nessa manhã, em nome de Jesus, glória a Deus, bênção de Jesus. Um grande abraço a todos, os louvores, eles vão ficar aí ministrando sobre seu coração. Vi que o profeta agiu, um grande abraço, evangelista. Deus abençoe a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, glória a Deus. Se quiser repartir uma palavra, Gil, deixa Deus te usar aí, em nome de Jesus Cristo. Irmã Miriam Marques, Deus abençoe a sua vida. Lembrando a todos que temos culto essa semana, aí, vamos lá, uma retomada de Deus aí, quarta-feira, culto na Colina Verde. Nosso próximo culto agora é quarta-feira na Colina Verde, aí, uma noite especial de Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, você vai ver que a câmera está travando um pouco aí, é que nós desativamos todo o sistema aqui e voltamos hoje, então tá dando algumas falhas aí, mas estamos aí em nome de Jesus. Glória a Deus, bênção de Jesus Cristo. Então, lembrando a você que quarta-feira, às 19h30, culto na Colina Verde aí, tenho certeza que o Senhor vai visitar os nossos corações. Também quarta-feira à noite, mulheres aos pés da cruz, na feitoria, na José Link 186, em nome de Jesus. Noites de presença, noites de glória de Deus, tenho certeza, em nome de Jesus.
Quero ser grato a Deus porque o Senhor tem se feito presente em todo o tempo. Que a glória do Senhor tem nos visitado, que a presença do Senhor tem nos visitado e tem se feito presente em nome de Jesus. Glória a Deus, bênção de Deus. Quero reforçar, convida mais alguém para estar nos cultos, amados. Convida mais alguém para estar junto conosco. Pega e chama mais alguém para a presença de Deus. Chama alguém, seja uma voz viva de Deus na terra. Seja uma voz ativa de Deus na terra. Deixa Deus pegar e mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua estrutura. Não só naquilo que você precisa como providência. Muitas pessoas até dobram o joelho e oram pedindo coisas para si próprio. Pede coisas para o reino do seu coração. Clama ao Senhor, pede para o reino. Pastor, o que quer pedir para o reino? Pede coisas eternas. Diz Jesus, me ensina a ganhar almas. Pede para o Senhor, me ensina a mudar a história de vidas. Deus. Me ensina a libertar cativos. Clama a Ele. Pede para o Senhor, pede para Ele te auxiliar nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um tempo de tanta necessidade, irmãos. Quando a gente sai fora de um contexto original que a gente está acostumado a viver, a gente vê a situação que está acontecendo aí fora. O tipo de evangelho que é pregado para as vidas, o que está sendo levado, o quanto as pessoas estão sofrendo, o quanto os cativos, as pessoas estão cativas, o quanto estão desesperados, as pessoas estão desesperadas por a liberdade que Cristo libertou. Só que não há quem pregue a verdade, amados. Não há quase ninguém que pregue a verdade, que pregue arrependimento, transformação de vidas, novo nascimento, vida com Deus. É isso que o Senhor quer fazer nesse tempo. Quer levantar homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. O compromisso com a palavra de Deus. Ele não vai fazer amigos. Não vai fazer amigos na terra, não. Você não vai fazer amigo, não, irmão. Você não vai ser o queridinho do povo. Você vai ser o que livra o povo da morte e do inferno. Você vai ser o que vai levar a verdade para a vida. Mas você não vai ser o queridinho do povo, não. Então, Deus não precisa, não quer levantar estrelas nesse tempo. Deus quer levantar gente cheia de Deus. Deus quer levantar gente comprometida com Ele. Deus quer levantar gente comprometida com o reino. Então, tome um posicionamento com Deus. Nessa manhã eu quero trazer essa reflexão. Põe um Ebenezer na tua vida. E o Ebenezer não é até aqui nos ajudou o Senhor, não. O Ebenezer é a reação depois de uma grande derrota. O Ebenezer é uma pedra de socorro, é uma pedra de ajuda, é uma pedra de fundação de Deus, socorro. Põe um Ebenezer na tua vida. Declare uma pedra, uma rocha de fundamento, de nova aliança com Deus. Pastor, por que uma nova aliança? Porque se precisa uma nova aliança, quando a antiga já não serve mais. Se o próprio Deus, amados, o próprio Deus renova uma aliança, o próprio Deus pega e faz uma nova aliança do testamento do sangue em Cristo Jesus, quem somos nós para achar que nós não precisamos de um renovo de aliança com Deus? Quem somos nós para não entender o quanto precisamos de uma Ebenezer na nossa vida? De uma pedra de fundamento, uma rocha de fundação edificada para um novo tempo de Deus. Saia de uma área de estagnação. Talvez você esteja começando essa semana com pouca motivação no seu coração. Talvez a sua alma esteja nessa semana, você está ouvindo essa programação agora, e você até foi nos cultos no final de semana, mas a tua alma está aí, está ferida. Talvez você não viveu o que você tinha expectativa de viver neste final de semana. Eu quero dizer para você, põe um Ebenezer na sua vida. Estabelece um Ebenezer na sua vida nessa manhã. Estabelece uma rocha de fundamento com Deus. Estabelece uma rocha de aliança com Deus nessa manhã. Diga para Ele, Senhor, produz algo novo, produz a tua novidade, Deus. Pede para Ele, diz para Ele assim, sabe, ontem à noite ministrei essa palavra em mostardas. Eu vou dizer para você, o povo peca, perde a arca é levada embora. Eles pegam o que tinha de mais importante. Os filisteus levam a arca embora. Em 7 meses, os filisteus entendem, em 7 meses, com a presença de Deus, pecando diante da presença de Deus, eles entendem que eles precisam sacrificar e apresentar para esse Deus de Israel, o Deus da arca, apresentar um sacrifício que prestasse, apresentar um culto de fundamento para esse Deus, estabelecer um altar e fazer uma oferta nesse altar. Em 7 meses os filisteus eles entendem que eles precisam ter uma atitude de arrependimento, de mudança, para viver algo novo de Deus na terra. Mas qual é o problema disso tudo? Eles vão lá e sacrificam
A Bíblia diz que a terra estremece com aquilo que os filisteus, o inimigo, havia feito. Quer dizer, há uma grande movimentação quando alguém se posiciona com fidelidade a Deus na terra. E o que acontece? Os filisteus trazem a arca de volta, entregam ela em Mispa. E qual é o problema disso? O povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado, aquele povo que o Senhor chama pelo seu nome, aquele povo que era separado, escolhido dele, leva 20 anos para ter a mesma atitude. Leva 20 anos para pegar e para se dobrar diante de Deus, para se arrepender, para mudar de trajetória. Leva 20 anos para ter uma atitude que os filisteus tiveram em 7 meses. Pastor, o que você está dizendo? Até o inimigo conhece o poder que o teu Deus tem. Até o inimigo conhece o potencial que o teu Deus tem, que o nosso Deus tem. Mas quando o cristão não consegue entender o potencial que do Deus que ele serve, quando o cristão vive uma vida espiritual sem atitude, sem se levantar contra o inferno, uma vida espiritual sem arrependimento, sem mudança de trajetória, demorando demais para decidir deixar o pecado, é mesmo a sura, ai Deus, demorando demais para decidir, decide abandonar o pecado quando o câncer chega, decide deixar o pecado quando a consequência já bateu na porta, decide deixar o pecado quando o Finé já morreu, quando um sacerdote caiu da cadeira e quebrou a cabeça, quebrou o pescoço. Quanta gente que demora tanto para uma mudança de vida, uma mudança de trajetória. Nessa manhã de segunda-feira, eu quero deixar essa reflexão, deixar essa palavra para você. O povo de Israel primeiro perde 4.000 homens, por conta da desobediência. E o que eles fazem? Eles começam a sofrer as consequências pela própria desobediência. E o que eles fazem? Eles querem levar o fruto da desobediência na presença de Deus. Pegam a arca e levam a arca para querer ter vitória quando está desobedecendo a Deus. Está vivendo consequência e está querendo arca, presença de Deus, para consertar o fruto da desorganização que causou por conta da desobediência. Está querendo arca, presença de Deus, para curar o fruto da desobediência que teve e não honrar Deus. E a Bíblia diz que eles vão e a consequência é desastrosa. Morrem mais 30.000 homens. Morrem mais 30.000 homens. E o pior, perde a presença. Quanta gente, por desobediência, por falta de fidelidade a Deus, já perdeu o ministério, já sofreu luto de morte, já sofreu consequência na sua própria vida, na sua própria casa. Quantos já sofreram consequência no seu próprio corpo? O pastor que faz? Não toma uma posição. Não toma uma decisão. Qual é a decisão? Qual é a decisão? A decisão é fazer obedecer. A decisão é fundamental hoje e agora. Nessa manhã, uma aliança com a rocha eterna. Oh, meu Deus do céu. Você é a expectativa de Deus nessa terra. É só você quem Ele tem. É você que tem que mudar a história da sua casa, da sua família. É você que muda essa história. Ei, o Gil colocou, o seu chamado não é sobre você, mas sim sobre quem Deus quer alcançar por intermédio de você. Arruma isso tudo, toma uma posição nesse tempo. Sai desse lugar de pecado. Oxi. Essa manhã é uma manhã que o Senhor escolheu de uma forma diferente. Você está chegando nessa live porque o
Senhor quer falar contigo, porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele não quer que você se perca no caminho. Porque Ele te ama, Ele te chama a atenção para uma mudança de vida, para uma atitude nessa manhã. Muda o teu coração, muda a tua mente. Seja transformado por Deus, seja transformado por Deus. Entenda, o pecado sempre vai trazer consequências desastrosas. O pecado sempre vai trazer dores terríveis. Quando os filisteus entendem que estão sofrendo consequência pela própria atitude que eles tomaram no meio do caminho, eles tomam uma decisão de sacrificar e de oferecer uma aliança de arrependimento para esse Deus. Nessa manhã a palavra é simples. Você já vai ficar com a ministração aí dos louvores. Nós entramos um pouco atrasado, mas nessa manhã a palavra é simples. Deixa Deus mudar. Sabe o que chama atenção nesse tempo? Tinha profeta, não adiantava de nada. Por que não adiantava? Porque até o profeta deu até atitude. Tinha sacerdote, tinha, mas o sacerdote estava obeso, sentado na cadeira. E não tinha atitude nenhuma para mudar a realidade. Tinha gente aprendendo? Tinha. Tinha gente desenvolvendo? Tinha. Tinha gente podendo viver algo novo? Tinha. Mas o que adiantava? Não adiantava nada. Não resolvia o problema. Por que passou que não resolvia o problema? Porque a única forma era ser inconformado com o que estava acontecendo. Deus está falando nessa manhã com gente inconformada com o que está acontecendo. Um crente que pega e é inconformado com olhar para a igreja no estado que está. Um sacerdote que é inconformado em olhar para o que está acontecendo. O povo de Deus sendo saqueado, o povo de Deus sendo roubado, o povo de Deus sendo tocado. E muito poucos, ou quase ninguém, tomando atitude. A arca de Deus sendo tomada, a presença de Deus sendo tomada. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa. Pastor, o que você está falando? Alguém precisa ter uma atitude. Alguém precisa declarar um Ebenezer. Alguém precisa ficar uma pedra no meio disso tudo. Cristo, a rocha eterna, põe ela hoje aí na sua casa. Coloque isso como prioridade. Pastor, como é que eu coloco Cristo e fico com a rocha eterna na casa? Através de arrependimento, arrependimento, arrependimento. Ei, traz de volta a arca da aliança, traz de volta a aliança com Deus. Traz de volta as tábuas da lei, o ligamento de Deus para a tua vida. Traz de volta o maná. Pastor, maná é alimento? Não, maná é a palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes saía a vida de Deus dos seus lábios hoje? Ei, traz de volta a vara de Arão que floresceu. Traz de volta a vara de Arão que floresceu. Ressuscita o chamado de Deus na tua vida. Toma uma atitude de mudança nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É uma segunda-feira, é uma segunda-feira de atitude. Foi no culto ontem, tá cheio de Deus hoje. Tá transbordando a glória de Deus. Para mudar a história de vidas, tanto a tua história, quanto a história de vidas. Tá cheio de Deus para repreender o pecado e mandar o pecado embora. Tá cheio de Deus para mandar o adultério, a prostituição embora. Tá cheio de Deus para mandar os vícios embora. Para mandar a cocaína, mandar o cigarro, mandar tudo isso embora da tua vida. Tá cheio de Deus para pedir perdão para os irmãos que ofenderam o teu coração e você ficou aguardinho no meio do caminho. Tá cheio de Deus nessa segunda-feira para perdoar os familiares que te ofenderam, te humilharam, te abandonaram. Tá tão cheio de Deus nessa manhã de segunda-feira que quem olha pra você, quem passa por você, consegue enxergar a glória de Deus e a presença de Deus nesse beleza. Ou quem olha pra você se desespera. Ou quem olha pra você nessa manhã não quer o seu Jesus. Será que o inimigo está tendo a atitude antes do povo de Deus? Ei, Deus! Ebarabaçu. Gostam de contar. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Só porque não leu um texto de 20 anos sem a presença. Por quê? Porque ficaram em cima dos altares. Passou. Perderam a presença de Deus.
e me lançou. Jesus! Olha só, vou ler aqui do Gil, ele está pregando comigo, ele está ministrando comigo essa manhã. Sabe, pastor Zé, mesmo que o povo de Deus seja corrompido, sacerdotes obesos, em suas religiosidades, e os ofníveis e finéias continuem pecando, a presença sempre vai ser santa. E nos vão cair chagas, vão desaparecer. Quando carros de bois estiver, vai voltar para a direção certa. Glória a Deus. Mas sabe, Deus precisa de homens comprometidos com Deus, não homens comprometidos com homens. Deus precisa levantar uma geração que não seja conformada com esse mundo. Deus precisa levantar uma geração que tenha atitudes diante de Deus. Uma geração que toque trombeta em Sião. Uma geração que denuncia. Pastor, quer ser mais santo? Os outros não, é claro que não. Eu só quero não perder tempo. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Ei! Deus precisa levantar homens e mulheres que tenham uma aliança sem favores com Deus. Que não queiram relacionamento, queiram Deus. Pessoas que peguem, que recebam de Deus a palavra e larguem a palavra com Deus, sem eufemismo, sem querer ajeitar para não machucar. Pastor, as pessoas estão machucadas porque pecaram, não reconhecem o seu próprio pecado, vivem consequências do seu próprio pecado e querem ainda culpar Deus. Ei! Quando foi que a palavra de Deus pega e disse para você se meter num casamento com gente que não honrava Deus? Quando foi que a palavra disse para você se meter num relacionamento com alguém que Deus abominava por conta dos seus pecados? Ei! Quando foi que Deus disse para você procurar um casamento no bailinho? Ah, pastor, agora eu vim para Jesus. Pois é. Se tivesse ouvido o que a palavra de Deus diz. Ah, pastor, eu me converti, eu não era convertido. Então tá tudo certo. Então a palavra lançou no mar do esquecimento. Mas agora, pegue e seja vida de Deus dentro da tua casa. Aqui diz, ensina o menino e a menina o caminho que deve andar. Para que não venha os dias e não deixe de encontrar nele, ou encontre nele contentamento. Quantos cristãos, nesses dias, nesse tempo, ao invés de levar os filhos para a casa do Senhor, para assistir os cultos, deixam os filhos em casa, quando a Bíblia diz que é para ensinar o menino o caminho que deve dar. E depois, quando a consequência chega, chora, pedindo para Deus pegar e mudar. Mudar o quê? Se nem você ensina o menino o caminho que deve andar, Deus vai dar o quê? Pastor, e quando eu faço isso, eu já pido. Agora é só arrependimento, irmão. É Ebenezer. Chora, planteia e pede para Deus mudar a colheita. E como Deus muda? Traz arrependimento para remissão de pecados. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Ah, meu filho não quer saber de Jesus. Pois é, pois você não ensinou ele o caminho. Se tivesse ensinado o caminho, ele amaria Cristo. Ah, mas vai ficar alguns anos de mas ele está marcado Cristo, ele é de Cristo. Ele vai voltar. Passou, posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo, ele vai voltar. Mas a sua vida tem que ser exemplo de quem tem aliança com Deus. E toda vez que vê um pecado, fala para ele, olha, esse pecado que você vive vai te destruir. Quer se prostituir? Prostitui. Agora o dia que pegar sobre as consequências da tua prostituição, não vem chorar, Deus. Ei! Sabe o que falta? Palavra da verdade. Ei! Aliança com Deus. É. A palavra do Senhor disse e mostra. 4.000 morreram na primeira atitude. Qual é a primeira atitude? Querer guerrear em desobediência. Qual foi a segunda atitude? Pior, muito pior. 30.000 morreram. Quiseram levar a glória de Deus para uma guerra sem obediência. Há uma necessidade de uma aliança com Deus. Nessa manhã eu vou orar com você. Nessa manhã eu vou orar com você. Eu quero que você clame ao Senhor e peça para o Senhor, em primeiro lugar, mudando a sua estrutura. Pede para Ele e diz, Senhor, eu estou cansado de viver as mesmas coisas tantas vezes. Diga para Ele, Senhor, diga nessa manhã, eu estou cansada, Senhor, de ver ciclos se repetindo, de viver as mesmas coisas. Diga para Ele nessa manhã. Diga para Ele, Jesus, vem sobre isso tudo. E põe uma pedra de fundamento nesse Ebenezer, põe um novo tempo sobre isso, Senhor. Pede para Ele. Desinstitui uma coisa nova. Pede para Ele. Para de olhar para o passado, para aquilo que ficou destruído. O passado você não vai conseguir mudar mais. Você só consegue mudar o que tem daqui para frente, o futuro. E como eu mudo? Através de uma aliança. E uma aliança com Deus, ela passa pela mudança de atitude. Se repetir as mesmas coisas, vai viver as mesmas coisas. Se não tomar um posicionamento com Deus, vai viver as mesmas coisas. A igreja precisa passar por um processo de regeneração.
novo nascimento. Novo nascimento com atitudes antigas não é novo nascimento. Não adianta querer trazer a glória de Deus para coisas sujas. Só vai existir mais morte, mais luto. Não adianta querer que o Senhor livre. Quantas pessoas a gente ministra no decorrer de uma trajetória, onde você pega e diz assim, olha, deixa os vícios, deixa o cigarro. Isso vai te destruir. Até o diabo sabe, até o inimigo sabe. Tá na carteira de cigarro. Que o cigarro causa câncer e edema pulmonar. Quantas pessoas chegam nos cultos quase pra gente dizer, ora por mim. Aí tu pergunta, o que tu tem? Tem edema pulmonar. Há 10, 20 anos indo nos cultos. E não deixa. Aí traz pra presença de Deus o fruto do seu próprio pecado. O que você acha que vai acontecer? Aquilo que você deseja te domina, grava isso, crente. Uma geração que até tem um monte de homens de Deus que não pecam, mas anda de braço dado com quem vive em pecado. E quando chega a consequência do pecado alheio na sua vida, ele clama com Deus. Acha que Deus é injusto. Essa manhã é uma palavra de Deus. Para você pegar uma palavra de reflexão, é segunda-feira. É início de semana. Mude a sua história. Mude os seus dias. Em nome de Jesus. Tenha uma atitude de aliança com Deus. Tenha uma vida nova com Deus. Tenha com Deus algo novo sobre a tua vida. Passou o ano a presença de Deus. Glória a Deus que você ama. Os filisteus também sacrificaram, fizeram altar. E a terra tremeu e a presença de Deus veio. E era filisteus. A Bíblia diz que o povo, mesmo em desobediência, quando a arca eles levaram, irresponsavelmente, de uma forma louca, levaram a arca de Deus, a presença de Deus, para o fronte de batalha e perderam a arca por causa disso. A Bíblia diz que quando a arca chegou no arraial, houve uma grande festa e um grande júbilo. A glória de Deus se manifestou. Por quê? Eu vou dizer para você, a glória de Deus, toda vez que for invocada, ela vai se manifestar. Mas entenda, aonde a presença de Deus se manifesta, tem ação do juízo de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.
me